Está? Está? Muito. Então, bom dia a todos que nos estejam a ver nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Vamos dar início a esta pequena sessão, esta pequena ação de formação o mais informal possível e vocacionada essencialmente para vos mostrar com algumas dicas como se utiliza a aplicação VPN eleitoral concretamente no apuramento geral dos resultados das próximas eleições autárquicas. Muitas das pessoas que nos estão a ver, com certeza que já utilizaram ou já andaram a tentar ver o que é que isto por aqui tem. Eu posso-vos dizer de forma muito simples, chamar a atenção para algumas coisas essenciais e que são prévias a esta utilização. Antes de mais, reparem que no topo, naquela mancha cinzenta, estão duas coisas importantes. Três coisas importantes. Primeiro, a identificação da eleição, porque ela pode servir para o apuramento de vários tipos de eleições, eleições autárquicas, presidenciais, eleições legislativas, etc. Tem depois uma outra indicação, que é a área de testes. Significa isto que há, e vejam que no canto superior direito está a amarelo uma tarja dizendo versão para testes, para se saber onde se está situado, que é uma área em que podem fazer todas as experiências que quiserem, ver se funciona, tirar dúvidas. Portanto, ela está disponível para toda a gente, tem acesso à aplicação, exatamente para se treinar ou para se certificar de que a aplicação faz aquilo que é requerido. Depois ainda tem ao lado uma outra coisa que também é importante, apesar de ser relativamente pesado, mas é o manual do utilizador, portanto, para consultar e ver, tirar dúvidas de utilização. O manual do utilizador tem uma lógica que é, na prática, vai seguindo os vários ecrãs que a aplicação apresenta em cada menu e vai explicando como se lida com eles, o que é que eles fazem e o que é preciso fazer para que eles executem as suas funções. Agora, muito rapidamente, vendo do vosso lado esquerdo o menu geral da aplicação, tem uma entrada inicial que tem este texto e onde pode haver notícias afixadas, legislação para consulta. Tem depois um menu gestão de entidade, que está vocacionado essencialmente para que nos municípios que utilizem a aplicação desde o início do processo eleitoral sejam criados os nomes e cargos das pessoas que vão assinar a variadíssima documentação que têm que produzir ao longo do processo, editais, alvarás, etc., porque a aplicação não conhece à partida, se ninguém lhe disser como se chama o Presidente da Câmara, como se chama quem o substitui, que cargo exerce, etc. Portanto, isso pode tudo ser criado ali e depois, quando se geram os documentos, escolhe-se quem assina e os seus dados e o seu nome são automaticamente assumidos para a aplicação. Depois tem um outro módulo de gestão de candidaturas que já foi utilizado, as candidaturas já estão carregadas na aplicação. Esse módulo de gestão de candidaturas tem submenus que não vamos ver em pormenor, mas quem utiliza já conhece. O conceito é de que há proponentes de candidaturas, esses proponentes ligados a uma eleição em concreto formam o conceito abstrato de uma candidatura à qual se pode associar uma lista de candidatos. Os proponentes de candidaturas, como todos sabem, são de três naturezas distintas. Os partidos políticos, que podem propor diretamente candidaturas, e em alguns casos propõem. As coligações de partidos, que são construídas, normalmente no plano central, associando vários partidos políticos, e segundo a informação que é fornecida pelo Tribunal Constitucional, que registra as coligações. E depois, no caso das eleições autárquicas ainda, os grupos de cidadãos eleitores que foram aqui carregados à medida que se conheceu da sua existência nos vários tribunais que receberam e apreciaram as candidaturas. Depois ainda temos um módulo de gestão de mesas que tem importância também para o apuramento
Porquê? Porque dá a estrutura do próprio apuramento. Como sabem, o material sobre que a Assembleia de Apuramento se baseia para fazer o seu trabalho é a documentação enviada que lhe é remetida por cada uma das secções de voto. Assim sendo, a aplicação tem que saber que secções de voto existem, identificá-las para permitir guardar esses dados, guardar os dados que são trabalhados sobre elas e que resultam desse trabalho e depois fazer o apuramento geral. Por fim, há um módulo que tem todos os modelos e documentos que estão disponíveis na aplicação. Em cada módulo que haja a necessidade de produzir um documento, o documento está lá associado. Mas aqui há uma visão global, quando é preciso ir diretamente a um modelo qualquer, a um edital qualquer em concreto. Temos um outro que ainda pode ser importante nesta altura, que é o carregamento dos resultados nas mesas. Em princípio, neste momento e para esta eleição, está tudo a zeros. Não há resultados. Na área de testes, não. Na área oficial, na área de testes, poderá haver resultados para as pessoas poderem experimentar. Agora, na área oficial, está tudo a zeros. Os dados vão ser conhecidos no termo das operações de votação no próximo domingo e nós recomendamos sistematicamente que sejam carregados aqui apenas no dia seguinte ao da eleição, para não haver confusão nenhuma com as operações do apuramento provisório que são conduzidas pelo Ministério da Administração Interna e que permitem a divulgação quase imediata dos resultados a partir do fecho das urnas. A seguir, vamos ao que nos importa, que nos traz aqui. Já havemos de voltar ao carregamento dos dados das mesas e, eventualmente, ao carregamento dos candidatos para vermos algumas funcionalidades, se ainda houver necessidade de utilizar isto. Como vê, o apuramento, para além de uma breve apresentação com um texto só para dar ideia do que aqui se faz, e o que se faz nos vários momentos deste módulo, chamamos de aplicação, mas eu queria, sobre isto, sublinhar uma coisa. Todos os documentos que são produzidos por esta aplicação são documentos editáveis livremente pelos utilizadores. Portanto, a aplicação não força coisa nenhuma. Apurado um resultado qualquer, se as pessoas acharem que a forma, por exemplo, como a ata está redigida não serve, ou não é esteticamente bem, ou não tem toda a informação que devia, podem reescrever aquilo tudo. Aquilo que nós recomendamos sempre, primeiro, é que, quando se trata de dados que devem estar armazenados na base de dados da aplicação, devem guardá-los na base de dados da aplicação. É lá que devem fazer as alterações para que, de cada vez que voltarem, esses dados sejam os dados atuais. Se os emendam e escrevem ali à mão, da próxima vez que gerem o mesmo documento, ele não fica igual. Portanto, vai buscar outra vez os dados da aplicação, à base de dados da aplicação. Portanto, por isso recomendamos tudo o que esteja na base de dados guardado, é lá que deve ser alterado para que seja sempre reproduzida a mesma informação. Quanto ao resto, pode ser alterado à vontade de cada um. Por exemplo, na produção da ata final dos resultados, o que nós recomendamos é que essas alterações, para comodidade, façam apenas quando tiverem os trabalhos completamente terminados e digam assim, bem, esta é a última versão. E que aguardem, porque da próxima vez que forem à aplicação pedir que gere a ata, ela gera com o texto base que lá estava antes. Portanto, é só para isso. Depois, isto começa por ter a possibilidade de iniciar o apuramento, que é, na prática, dizer qual é a Assembleia de Apuramento que estamos a tratar. Vamos iniciar o apuramento e criamos uma Assembleia de Apuramento. Aqui já está uma, podemos criar outra, tanto faz. Criamos uma dizendo, afinal, qual é a hora de início, qual é o tipo, e já falamos disso, qual é o local de funcionamento. Eu indicando qual é a hora o dia e a hora de início previsto e o local de funcionamento, eu criei uma Assembleia de Apuramento. Pronto. Agora, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma Assembleia Geral ou pode ser uma Assembleia Geral com desdobramentos. Ou pode ser um desdobramento de uma Assembleia. Portanto, três tipos, diria eu. No fundo, digamos que o apuramento é de dois tipos. Em geral, e para toda a gente, é uma Assembleia que reúne, que soma as votações parciais para cada eleição, apura o resultado final, distribui os mandatos e proclama dos candidatos quais são aqueles que ficaram eleitos. No entanto, o legislador prevê
para dar celeridade aos trabalhos, que em Lisboa, no Porto e em concelhos, em municípios com mais de 200 mil eleitores, possa haver desdobramento da Assembleia de Apuramento. Então, há outro tipo de assembleias. E estas assembleias desdobradas, em si próprias, são de dois tipos. Portanto, o que é que se faz? Para um determinado concelho, indicam-se quais são as freguesias que são apuradas por cada uma das assembleias desdobradas, parcelares. Indica-se quais são, e uma delas é aquilo que ali está chamado como geral com desdobramentos, é aquela que reúne as parcelas de todas as outras para as eleições dos órgãos municipais. Portanto, o que vai acontecer, em alguns municípios, por exemplo, para além de Lisboa e Porto, Sintra e Vila Nova de Gaia, julgo que são desdobrados, não sei se há mais, para alguns, neste momento, para alguns dos municípios, há assembleias que apuram resultados finais e proclamam os eleitos de certas freguesias, da sua área de intervenção, das freguesias que lhes estão atribuídas, apuram os resultados parciais dessas freguesias para a eleição da Assembleia e da Câmara Municipal, transmitam àquela que nós chamamos a Assembleia Geral com desdobramentos, que é, por definição legal, a que é presidida pelo juiz mais antigo, e aí esses resultados são somados com aquelas que essa mesma Assembleia apurou para ter a votação final, total e única, para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal, que vai permitir distribuir os mandatos para esses órgãos e proclamar os respectivos eleitos. Mas isto é a exceção, a regra é apenas uma Assembleia Geral, é simples e, portanto, o tipo dos apuramentos é exclusivamente este. Ora bem, pronto, o local de funcionamento é o local, está certo. Depois, isto permitia e permite, se não o fizeram antes, introduzir aqui a composição da Assembleia. Portanto, está iniciado o apuramento, agora vamos ver como já estiquei uma criada, mas podemos ver desculpem uma coisa, já agora que estamos a utilizar aqueles símbolozinhos, queria chamar a atenção, porque isto é uma constante. Eu tenho uma coisinha que é para eu criar uma nova ocorrência, tenho depois um quadradinho com uma caneta, um lápis, que é para editar e escrever, e tenho outro, que toda a gente conhece, com uma cruzinha ainda por cima vermelha, é para matar o que lá está, portanto é para apagar. Portanto, isto são símbolos constantes ao longo de toda a aplicação e, portanto, é bom conhecê-los logo, eles aparecem sempre. Se nós formos editar, vamos ver que é possível criar, ou melhor, tem que ser criado para aparecer na ata, sem ter que se escrever na altura, indicando qual é o cargo que a pessoa exerce na Assembleia. Portanto, temos o Presidente, temos o Secretário e temos os vogais, que são membros normais. Depois, qual é a função que determinou que exercesse aquele cargo, porque as pessoas são designadas por terem determinadas funções, portanto, na qualidade de o presidente juiz de direito, ou se for, é a regra geral, mas podia não ser, há professores, há um jurista e há membros, presidentes de mesa. Portanto, faz-se isso. Se for preciso e der jeito, pode-se associar aqui um contacto, um número de telemóvel, porque volta e meia é necessário no decorrer dos trabalhos e fica num sítio simples para consultar. Portanto, isto admite tudo isso. Como dizia, isto podia ter sido usado, nomeadamente para gerar o edital com a composição da Assembleia, porque a informação era a mesma, e depois é usado para gerar a ata, como havemos de ver no final. Operações iniciais. A primeira coisa que a Assembleia deve fazer é, depois de reconhecer a identidade dos membros instalada a Assembleia, é deliberar sobre um critério único para apreciar todos os votos nulos e protestados que lhe vão ser submetidos. O que nós temos aqui, por defeito, é, digamos, o texto
do acórdão do Tribunal Constitucional sobre a matéria, mais inclusivo que encontramos, e além disso ainda, aquilo que às vezes acontece, que é, há quem delibere que é válido também o voto em que seja assinalado sobre a sigla, sobre o símbolo da candidatura. E isto está aqui que é para evitar escrever mais, porque é mais fácil apagar do que escrever de outra maneira. Portanto, a Assembleia pode e deve editar este texto e apagar o que não interessa. Por exemplo, aquele parágrafo, normalmente as Assembleias de Apuramento não acompanham este entendimento, embora haja muitas mesas de secções de voto que o adotam. Alterar aquilo que ali está, se quiserem, pôr outras coisas. Portanto, o que é que se recomenda? Recomenda-se que se faça aqui a transformação, que se guarde a transformação e depois ela é automaticamente colocada na ata e sempre que se refizer a ata é este o texto que aparece, aquele que aprovarem, de facto. Ora bem, portanto, já vimos todo este conjunto de operações preparatórias iniciais e esqueci-me, mas estou sempre a tempo de emendar, de referir uma outra coisa que devia anteceder tudo isto. Nunca é demais falar nas condições físicas e técnicas necessárias para que os trabalhos decorram da melhor forma possível. É evidente que muita gente terá muita experiência e sabe disto e até terá soluções melhores, mas nós recomendamos que haja designadamente espaços físicos diferentes, e o ideal são 3, para manter e arrumar toda a documentação que vai ser necessária para tratar do apuramento. O espaço tem que ser de tal forma que haja um local, eu estou aqui a pôr simbolicamente, mas um local distante, onde está todo o material recebido das várias secções de voto e que não deve ser contaminado, confundido, está próximo daquele material que, depois de feitos os trabalhos, há de ser dado, eu vou pôr para aqui, tanto faz, por concluído. E há um terceiro espaço que é importante. O terceiro espaço é que, volta e meia, há problemas, não se pode terminar o apuramento naquela secção de voto, faltam papéis, faltam boletins de voto, há erros brutais nos dados presentes, é preciso tomar algumas providências, quaisquer que sejam, e, portanto, há material que fica, e eu vou deixar aqui pendente. São estas as 3 situações em que é essencial que a documentação se não confunda, não esteja próxima por deslizar para aqui ou para ali um pacote, ou por alguém se enganar, aquilo se confundir. Isto facilita imenso os trabalhos da Assembleia. Depois, para utilizar a aplicação, isto já foi dito, seguramente em textos enviados para todos os potenciais utilizadores, recomenda-se que haja pelo menos, pode haver mais, mas pelo menos 2 postos de trabalho com acesso à internet e as credenciais necessárias para aceder à aplicação online. E são 2 porquê? Porque um posto de trabalho, embora possa fazer mais coisas, está a maior parte do tempo ocupado a fazer transações de dados de uma forma que nós vamos ver daqui a pouco, e outro posto de trabalho é fundamental para serem tomadas notas de incidentes, ocorrências, protestos, etc., que sejam apresentados no decurso dos trabalhos. Portanto, essencialmente, estas 2 coisas. Outra recomendação é que, para terminar os trabalhos, haja uma impressora ligada a um deles. Nós dizemos sempre, se possível, rápida, porque a pior coisa que pode haver é as pessoas fartas de um determinado trabalho, com tudo feito, tudo a ser visto ali no ecrã, terem que esperar meia hora ou mais para serem impressos os papéis e poderem fazer as assinaturas neles. Portanto, se for rápida, é melhor. Se não for, o que é preciso é ter uma impressora. Para além disso, é preciso haver tantos computadores simples, daqueles antigos, mas que funcionam, não é? Quantos os grupos de trabalho em que a Assembleia entende desdobrar-se. 2, 3, mais é capaz de não ser fácil. Portanto, quais são os requisitos que eles têm que ter? Eles têm que ter Windows e têm que ter .NET 4. Mais nada. O resto servem.
Para quê? Para correr uma aplicação que funciona offline e que nós vamos já passar a ver como é que ela é utilizada, que é a aplicação em que se faz verdadeiramente o apuramento, o conteúdo prático do apuramento. Vamos passar para ela. E agora, ao passar, vamos ter aqui um ecrã azul, um blue screen, para toda a gente, porque ela vai correr na outra máquina. Pronto, esta seria uma das máquinas de um grupo de trabalho. Alguém tem uma pen, que agora não interessa discutir o que é que a pen tem, nem o que quer que seja, porque depois vamos ver como ela se faz, e vai correr... Pronto. Aquela pen que para ali está tem a aplicação e tem um fecheiro qualquer. Vamos ver esta primeira página da apresentação. Temos o total de mesas, de secções de voto, que devem ser apuradas para cada uma das eleições, da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. Quantas é que já estariam gravadas, portanto, tratadas e guardadas, neste caso 0, e, portanto, quantas estão por fazer, são as que sobram, são todas. Identifica-se o concelho, a freguesia em que vamos tratar e podemos escolher a mesa. Esta, por acaso, tem 5 mesas, vamos só ver, escolher a mesa e iniciar a edição. Pronto, vamos sair, temos que fazer a outra. Isto dá uma ideia... quando fazíamos isto, nós podíamos ter escolhido, e daqui a pouco vamos ver, que em lugar de termos... Luís, não é outra, da Aldeia da Mata. Nós podíamos ter escolhido partir, daqui a pouco vamos ver, aquelas mesas, por exemplo, imaginem que não são 5, mas são 50, nós podíamos entregar as primeiras 10 a um grupo de trabalho para trabalhar, da 11 à 20 a outro grupo, e assim sucessivamente. Portanto, a aplicação permite isso. Já veremos como é que se chega aqui. Para já, vamos ver como se usa isto, porque é, de facto, muito simples. Ora bem. Pronto. Neste caso, escolhemos, para ser simples mesmo, uma freguesia apenas com uma mesa, não tem mais, que não está tratada. E vejam, não só ali diz que não está, como quando nós queremos selecionar a mesa, aparece a vermelho porque ainda não está tratada. Quando estiver tratada, vai aparecer a verde, quando tiver dados tratados. E o que nos aparece a seguir quando iniciamos a edição é isto. Como vê, vamos passear pelo ecrã. Em cima temos uma coisa a dizer voltar, quer dizer, eu não quero tratar os dados, não quero nada, volto para trás. Pronto. Enganei-me, não era esta, volto para trás. Ou então saio sem gravar e acabou. Depois tenho um botão a dizer guardar. Isto é quando eu intencionalmente quero mesmo que aqueles dados não se percam. O que é que a aplicação faz quando eu mando guardar? O que a aplicação faz, e nós iremos ver a seguir, é criar um novo ficheiro com os dados que já foram alterados, com o mesmo nome, exatamente o mesmo nome que tinha aquele em que começou o trabalho, acrescentando-lhe a data-hora, portanto, para o distinguir. E cada vez que eu abrir o ficheiro, vou abrir o último feito e vou fazer um novo com uma nova data-hora e assim sucessivamente. Pronto. Depois, há uma coisa a vermelho. Os dados guardados já foram ficar verdes, enquanto não foram está a vermelho. E a seguir, uma casa para eu fazer uma operação especial. Ativar recontagem. Já falaremos disso. Claro que do lado direito está a identificação da freguesia, a identificação da freguesia antiga, quando há uniões de freguesia e as secções de votos estão relacionadas com elas, para as pessoas saberem onde se situam, e o número da mesa correspondente. A seguir, temos as candidaturas pela ordem, porque elas aparecem no boletim de voto. Pelo menos tentamos que fosse na base dos sorteios da ordem de candidaturas nos boletins de voto. Depois, a indicação dos votos brancos, dos votos nulos, de nulos que tenham sido protestados, embora seja indiferente, porque neste caso e nas eleições legislativas a Assembleia reaprecia todos os votos nulos. Isto existe assim, porque nos modelos de data aparece assim, e nas eleições presidenciais a lei não diz que a Assembleia reaprecia os votos nulos, portanto só reapreciará os que forem protestados. É daí
a necessidade desta especificação, mas aqui é indiferente. E temos uma coluna com resultados. Inscritos, votos em cada uma das candidaturas, total de votos nas candidaturas e total de votantes. Ora bem, esta coluna é editável. Esta coluna está aqui para ser exatamente igual à ata das operações eleitorais. E a ata das operações eleitorais, esta por acaso não é das autarquias, não tínhamos nenhuma disponível, mas não faz mal, é uma coisa que se apresenta com esta imagem e que tem folhas cá dentro que toda a gente conhece, para identificar os participantes, os delegados, etc. Uma folha com resultados, não sei se conseguem ver, mas já vamos com mais pormenor. Tem umas folhas com incidentes, protestos, reclamações. Tem umas folhas para registar os eleitores que votaram antecipadamente. Uma para relacionar todos os protestos e contra-protestos, etc. É isto que está nesta ata. Com esta ata vem uma série, ela vem duplicada, vem uma série de documentação mais. Os cadernos de recenseamento eleitoral que foram utilizados para descarregar os eleitores, vêm todos os votos nulos e todos os votos protestados que devem vir juntos ao protesto respectivo para saber cada texto a que voto corresponde. Também podem vir outras reclamações e protestos sobre coisas de caráter geral. Ora bem, o que é que nós recomendamos? Recomendamos que antes de começar a trabalhar nisto tudo, se vá ver por alto, seja, quais são as reclamações que aqui possam estar escritas ou que possam vir em anexo, porque pode dar-se o caso de alguma delas, a ser atendida pela Assembleia de Apuramento, determinar a nulidade da votação. E, portanto, não é necessário continuar com trabalhos neste caso. Imaginemos que na ata dá-se conta de interrupções por os mais motivos, diversos motivos, do funcionamento daquela secção de voto por um período superior a 3 horas. Diz a lei que a eleição, nesse caso, é nula e tem que ser repetida. Portanto, se a mesa o não fez, não encerrou a votação sem apurar os resultados, a Assembleia deve conhecer o facto. Não vai somar aqueles dados que, nos termos da lei, claramente são nulos. Portanto, este é um exemplo. Há outros, poderá haver outros. Daí a importância de dar uma vista de olhos às reclamações dispersas que aparecem e aos registros dos incidentes para decidir, na prática, se liminarmente não se apuram os resultados daquela secção ou se se vai trabalhar neles. Essencialmente para isto. Depois temos uma área onde, se houver reclamações e protestos que possam ter relevância, os votos protestados são uma coisa, são apreciados e não é preciso mais registro do que saber se mantém o apuramento da mesa ou se muda. Não é preciso mais. Mas pode haver reclamações e protestos de outro tipo que a mesa entenda que é importante registá-los, a Assembleia de Apuramento Geral entenda que é importante registá-los e deliberar sobre eles. Então há um módulozinho que permite escolher o tipo de motivos mais frequentes de reclamações, não é obrigatório, é para ajudar, não é para complicar, que permite escrever, fazer uma descrição sucinta dos factos. Se o motivo existir, o tipo de motivo existir e for claro, a descrição dos factos é mais fácil de escrever, escreve-se menos palavras, mais depressa, etc. Depois, de forma também muito sucinta, primeiro indicar se a mesa deferiu ou indeferiu o protesto ou a reclamação e porquê. Um porquê muito simples. A Assembleia, num caso destes, que a coisa é relevante, vai decidir se confirma a decisão da mesa ou se altera. Se vai em sentido inverso. E diz porquê. Altera em que sentido e quais os fundamentos. Gravando, isto fica registado e vai aparecer depois nos trabalhos finais na ata. Portanto, isto pode-se fazer caso a caso, mas, como digo e repito, só para questões que a Assembleia entenda que são relevantes para a decisão final. As outras não vale a pena. É tornar os trabalhos extremamente complexos e demorados, não adiantando nada para a decisão final. Não é? Ora bem,
Não vamos registar nada, vamos voltar atrás, como viram, e vamos ver depois o resto, a matéria, aquilo que é mais comum, que é não haver problemas destes e haver números. Eu fiz de propósito e pus aqui uns números, não sei se conseguem ver, dizendo que, segundo a mesa, os eleitores inscritos não eram nada 1000, eram 998. Pronto. E agora, não sei se isto está bem ou se está mal. Sei que a mesa escreveu na ata que a primeira candidatura do PSD tinha 156 votos, que a candidatura do Partido Socialista tem aqueles 173 e a outra tinha 200. Pronto. E ela também escreveu aqui que havia 3 votos brancos e 3 votos nulos. Ora, reparem, escreveu-se tudo isto ali. Porquê? Porque o primeiro trabalho a fazer, o que eu tenho ali, são os dados que foram comunicados no dia da eleição, da forma que o foram, por cada uma das mesas, a quem os transmitiu e inseriu no espaço próprio para o apuramento provisório para a concentração destes dados a nível nacional e que, normalmente, as câmaras municipais recolhem e mantêm. Estes são os dados transmitidos que podem conter erros. A primeira coisa a fazer no uso desta aplicação é pôr aquela coluna, não importa se certa ou errada, exatamente igual ao que está na ata. Porque são esses os dados sobre os quais a Assembleia trabalha. E desta operação não fica registro nenhum na ata da Assembleia de Apuramento. Nenhum, porque está aqui. Esta ata, que é guardada juntamente com a documentação, tem aqueles dados exatos. Ora bem, isto eventualmente está tudo gatado. Não é? Ou eventualmente está tudo certo. O que vale é o que aqui está. O problema é que se havia 2 votos nulos e aqui são indicados são 3, tem que se saber se há mesmo 3. Ou vêm 3 votos nulos a acompanhar esta documentação, ou não existindo, tem que se ir à procura deles. Está bem? E ver se eles aparecem. Vamos imaginar que se vão à procura deles e vamos imaginar, inclusivamente, que esses votos nulos não são 3, são mesmo só 2, estão misturados com os votos que a Assembleia apurou como válidos e que, em princípio, não deviam ser alterados já, porque ninguém tinha reclamado, nem protestado, nem o que quer que seja, mas que, inclusivamente, delegados das candidaturas protestam a dizer que os resultados não eram estes. Está ao contrário. Quem ganhou as eleições naquela mesa, segundo toda a gente viu no dia, não foi o partido que tem 200, mas o que tem 156. Bem, e verifica-se que isto, de facto, está tudo baralhado, está tudo errado, não está certo. É nessas situações que se pode chegar ali acima e ativar a recontagem. Oh, Luís, não ative já. Desculpa só. Se nós agora quisermos escrever ali na recontagem alguma coisa, não conseguimos. A aplicação não deixa. De propósito, não é possível. Não é possível. Mas nessas situações fundamentadas, eu posso ativar a recontagem e concluir que, afinal, aquilo... Agora não vamos fazer na recontagem. Oh, vamos fazer que é para... Vamos fazer que é para aparecer na ata. Portanto, temos 998 inscritos, vamos imaginar que isso está certo, que era um lapso da contagem abstrato, e que o PSD tem 200 e não 0. Reparem numa coisa, para que aquele valor de 200 lá fique, eu tenho que picar noutra casa. Return, Enter, não servem. Pronto. Aquela candidatura PS tem na mesma os 173. O PCP-PEV tem 156. Exato. Brancos são 3, porque lá vimos os brancos. E nulos, afinal, eram só 2. Estão a ver? Pronto. E isto deu um resultado diferente. Não é? Está tudo diferente. Pronto. Com isto ou sem isto, há outra coisa que eu devo fazer, que é adicionar os votos protestados em cada candidatura que acompanhem a ata
porque eles não são conhecidos publicamente. Eles só são conhecidos quando eu abro esta documentação. E vou dizer, por exemplo, que havia um voto protestado no PPD-PSD, um voto, um em cada um, pronto, faz de conta. Não é? Não é? Ora bem, como vê, agora o apuramento e todas as contas que a aplicação vai fazer, porque vai fazer e nós vamos ver, em vez de serem feitas sobre os dados que estão na primeira coluna, são feitas sobre os dados que estão na terceira, porque são esses os que valem, porque eu fiz uma recontagem geral dos votos nesta situação. E o que é que a Assembleia vai fazer depois, que é o seu, como é que se diz agora em americano médio, core business, não é? Vai reapreciar os votos nulos e protestados. Vai agarrar em cada um dos votos protestados e dizer assim, está aqui um voto que foi considerado válido na candidatura do PPD-PSD. E houve um delegado de outra candidatura que protestou a dizer, não, esse voto tem uma cruz ali, mas tem um risco cá embaixo noutra candidatura, devia ser nulo, não devia ser válido. E vamos imaginar que a Assembleia considera aquele que é nulo. Então, ali onde está na candidatura do PS-PSD, protestados considerados nulos, vamos lá pôr um. Foi o que a Assembleia considerou. Pronto. Ora, vão ver o que vai acontecer. Tinha 200 e os nulos eram 2. Agora picamos, ficou com 199 e os nulos passaram a 3. Está bem? As contas são feitas imediatamente a seguir. Vamos imaginar que aconteceu o mesmo no PS, pronto. E a outra ficou igual. Isto é igual ao litro. É só para a gente ver outra vez que volta a fazer as contas desta forma. Estão a ver? Pronto. E agora vamos considerar que a Assembleia considerou que dos votos nulos, os votos nulos, considerou que um era válido no PSD. Pronto. Como vê, voltou atrás. Voltou a ter 200 e os votos nulos decresceram 1. E vamos considerar que outro é válido na CDU, senão isto anda tudo para trás e para a frente. Depois no fim não se percebe nada. Pronto, passou a 157 e menos um nulo. Como vê, estão apurados os resultados finais logo. Ora bem, mas vamos ainda imaginar outra coisa. Vamos imaginar que isto estava errado, tão errado, que era mesmo preciso perceber se estes números aqui, boletins de voto recebidos, não utilizados, deteriorados, contados, etc., se tudo isto estava certo. Então, a ata tem estes valores. E eu posso preenchê-los ali e ver se isto bate certo ou não. Eu posso dizer que a ata tem lá que foram recebidos 1100 boletins de voto, por exemplo. Isto não é obrigatório fazê-lo sempre, porque diz a lei que quem controla a utilização dos boletins de voto é o juiz da comarca, não é a Assembleia do Apuramento. No entanto, que, havendo dúvidas sérias sobre os trabalhos da secção de voto, e havendo grandes erros e grandes enganos, esta pode ser uma ferramenta auxiliar para verificar se as coisas batem certo ou não. E portanto, pôs-se aqui. Os boletins de voto não utilizados, vamos imaginar que estão aqui 631. 10 foram deteriorados ou inutilizados pelos eleitores e contados são 535, vamos lá pôr. Estão a ver? É a propósito para dizer que está tudo errado. Desculpem que eu tinha posto isto sem som, mas pelos vistos pus mal. Pronto, já não volto a incomodar. Aqui também se indica que haveria 464 abstenções, por exemplo, e que foram apurados, votantes apurados, 534. Pronto. Pelos vistos, o número de votantes apurados coincide, está certo. Aqui, na validação, o que está a verde é porque as contas batem certas, o que está a vermelho é porque as contas não batem certas.
Ora bem, eu fiz de propósito para haver uma coisa que está errada. Não sei se é só isto, porque fiz à toa, mas há um facto a ter sempre em consideração quando há estas confusões. Na ata está, e se as pessoas preencherem isto serve, uma relação dos eleitores que votaram antecipadamente. E essa relação dos eleitores que votaram antecipadamente significa que há um conjunto de boletins de voto que vieram pelo correio e que a mesa não recebeu, que não estão incluídos naqueles 1100. Se eu tiver 10 eleitores que votaram antecipadamente, eu tenho que dizer que recebi 1100 boletins de voto do Presidente da Câmara, que nos mandou, e mais 10 que vieram pelo correio. Portanto, tenho que receber 1110. Eu não sei se eram os 1000. Agora experimenta a ver se bate certo. Se foram os 1110 ou se pus 1105, já não sei. Mas vamos ver. Continuar não dá certo. Portanto, não importa. Isto era só para mostrar que eu tenho que considerar esses fatores. Põe 1105. Eu acho que baralhei tantos dados para poder mostrar que isto estava mal, depois nada bate certo. Mas portanto, isto é para mostrar que há uma ferramenta que me permite determinar se de facto, ajudar a determinar se de facto é preciso recontar toda a informação ou se todos os boletins de voto, incluindo os válidos, ou não. Neste caso concreto, já conseguimos que houvesse algo que está certo, mas ainda há ali um erro qualquer. Pronto, não importa, não é importante, não vamos agora apurá-lo e corrigi-lo definitivamente. É para mostrar que esta ferramenta é exatamente para isso. Para, havendo erros notórios, graves, se poder ter mais um auxiliar que permita saber se é necessário e conveniente ou não recontar os votos. Ainda vou ter que desligar o telemóvel porque ele não se cala mesmo com o som tirado. Ora bem, feito isto, eu vou guardar o resultado das minhas operações. Está bem? Pronto. Guardei, reparem que ali virou para verde, a dizer que estes dados já foram guardados. Se eu quiser corrigi-los por qualquer motivo e reeditar tudo isto, aparece-me ali que eles já foram trabalhados uma vez, que não me esqueça disso. Portanto, é só se quiser mesmo. Por engano, saio e não mexo nisto, está certo. E vamos sair. Porque depois as mesmas operações eram para a Assembleia Municipal, para a Câmara Municipal, etc. Eram operações idênticas, não vale a pena. Podes guardar e pronto, e fica tudo guardado. E pronto. Faz de conta que o resto estava tudo certo. E temos como resultado que aquela freguesia tinha uma mesa gravada, está uma mesa e os dados estão a verde, está tratado, são dados de controle auxiliares enquanto se trabalha. Vamos sair da aplicação e vamos voltar à nossa base, à nossa aplicação online, agora para saber como chegamos aqui e o que será recomendável fazer para que a aplicação seja usada com o máximo de eficácia e com... Desculpem, temos que mudar a agulha de cada vez que mudamos de máquina. É aqui. E rapidamente, eu aproveito para desligar o telemóvel, que é para ele não perturbar mais. Malandro que não se quer desligar. Pronto. Já está. Ora bem, como é que nós chegamos aqui? Há um conjunto de dados que podem ser carregados manualmente na aplicação no dia em que se está a fazer o apuramento. Mas se eles são conhecidos previamente, é muito melhor tê-los carregado previamente e, eventualmente, nos trabalhos do apuramento, corrigir o que não estiver certo. Dá sempre muito menos trabalho, é muito mais rápido, muito mais eficaz. Alguns dados, vamos à gestão de candidaturas, são os candidatos. As listas de candidatos. Ora bem, vamos à freguesia, à Assembleia de Freguesia, que é o mais simples. Não sei se tem alguma lista carregada.
Tem, até tem. No entanto, isto era para vos mostrar como, se eu não tivesse nada, como é que eu podia carregar isto. Reparem, importar, exportar, criar, é criar a lista manualmente aqui. Portanto, se eu optar por criar, eu vou escrever cada um dos candidatos, o nome dele, se é independente ou não, se for uma coligação, se é proposto por que partido da coligação. São os dados, os 3 dados importantes, efetivo ou suplente, mas isso já vale menos, porque a lista ordenada dá-nos automaticamente quem são os suplentes. São todos os que estão para além do número de mandatos em disputa, não é? Pronto. Mas, normalmente, isto não se faz assim, porque estar ali a escrever online demora que tempos. Eu posso exportar uma lista eu posso exportar uma folha de Excel, e esta folha de Excel, neste caso vai-nos trazer dados, mas se estiver vazia, não traz nada, só traz o cabeçalho e as linhas feitas, mais nada. Porquê usar a folha de Excel assim? Para garantir que a importação, que todos os cabeçalhos e linhas batem certos na importação. E eu aqui nesta folha de Excel posso escrever os nomes todos por aí abaixo, os dados, se é independente ponho um X, se eu quiser pôr a morada ponho, se não quiser não ponho, o número de eleitor se quiser ponho, se não quiser não ponho, pronto. Portanto, eu posso acrescentar aqui listas por aqui abaixo. É muito mais fácil, posso ter mais que uma pessoa a trabalhar num computador normal, depois o que eu faço disto é importar esta folha de Excel para a aplicação. Ora, e vamos importar. Vou dizer qual é o ficheiro, escolho, ele está ali e pronto, está importado. São os mesmos dados que já lá estavam, mas não há problemas, está importado. Portanto, é muito fácil carregar listas de candidatos por este processo. Obviamente, quem já tivesse feito, tinha usado isto até para fazer os editais com as listas de candidatos, pois a aplicação faz. Mas eles são necessários para que a aplicação saiba o nome das pessoas que são proclamadas eleitas, senão não consegue, se não tiver lá isto. Bem, a lógica é extremamente semelhante para o carregamento de resultados nas mesas. Eu, se não tiver resultados, eu tenho que metê-los lá. Posso-os meter à mão, não é? Posso meter à mão, ali, um a um, está bem? Mas também posso gerar uma folha de Excel. Pronto. Essa folha de Excel, muito simples, permite-me carregar os resultados, como estão ali os inscritos, brancos, nulos, estão a ver? Por ali fora, pode ter várias pessoas a carregar para várias mesas. Porque é que eu gero a folha de Excel? Eu volto a dizer, porque estes dados, identificação da secção, código da identificação da freguesia e tal, os cabeçalhos inscritos, brancos, nulos, quer dizer, tudo isto, as siglas dos partidos são exatamente iguais às que estão na base de dados e permitem uma importação direta sem erros. Está bem? Portanto, é por isso que eu devo usar esta folha de cálculo. Mas eu posso trabalhar numa qualquer com os dados para a mesma ordem, copiá-los e colá-los aqui. Ou posso os ter noutra, copiar e colar. Desde que eu faça isto certo, isto serve. Está bem? Pronto. Chego a isto, guardo isto, e a questão é a mesma. Chego ali e digo que quero importar. E vou importar o ficheiro. Agora qual é ele? É esse? É. Pronto. E os dados do apuramento provisório ficaram carregados ali. Posso fazer de uma freguesia inteira, posso fazer, portanto, desde que eu gere a folha de cálculo inicial a partir da aplicação, eu tenho a garantia de que ela vai ser importada corretamente e sem problemas. Já agora, eu referia um problema que foi detectado, creio eu que quem usar versões de Office 2016 pode ter problemas com isto. Não sabemos ainda porquê, foi detectado há poucos dias e há problemas na importação. Portanto, vamos lá, recomenda-se que se use
para importar uma folha de XLS e não XLSX. Portanto, importados os dados, agora vou ver como é que vou trabalhar mesmo. E como é que vou trabalhar mesmo? Numa das minhas máquinas ligadas à aplicação online, eu vou criar, vou descarregar para uma pen a aplicação, fazer o download da aplicação offline que nós há bocado utilizámos. Portanto, descarregar a aplicação. É simples. São dois ficheiritos. Um ficheiro executável e um... Esse não é. Isso tudo não é. Estivemos a trabalhar com isso. Vamos tirar tudo fora para ficar aqui apenas o que queremos. Está ali uma coisa zipada, como dizem os informáticos. Está ali uma coisa zipada que eu posso abrir e aquilo o que ficam lá é uma aplicação e um ficheirito tipo de motivos que aparece naqueles protestos e reclamações. Portanto, que não importa para nada, não é para mexer. A aplicação é que o reconhece. Pronto. Ora, isto devo fazê-lo em tantas pens quantas aquelas que vou usar. E o que é que nós recomendamos? Primeiro, pelo menos 2 pens por cada uma das equipas de trabalho. Se puder haver 3, torna-se mais fácil ainda. Mas pelo menos 2. Não é? Porquê? Porque eu tenho uma pen com a aplicação e com um ficheiro com resultados provisórios lá metido, entrego a um grupo de trabalho, ele vai fazendo aquelas operações, o que é os nulos que passam a válidos, aquelas coisas todas que vimos. Eu, entretanto, descarreguei para outra pen dados de outra freguesia, de várias mesas. Quando ele acabar o trabalho, devolve-me a pen com os resultados apurados, lá gravados, e eu dou-lhe uma nova para continuar a trabalhar. Se eu tiver 2, não fica parado à espera que eu gere o novo material de trabalho. Às vezes trabalha-se tão depressa que melhor é ter 3. Isso é fácil. Pelo menos inicialmente é fácil ter mais que 2. Portanto, é ter 3 preparadas e aquilo anda muito bem. Ora bem, o que é que depois se vai fazer? O que já fizeste? Não? Está bem. Então apaga isso tudo. Não faz mal. Apaga que agora vamos mostrar como é que se chega lá. E, portanto, não tem interesse. Elimina isso. Portanto, nós agora, nesta pen, vamos descarregar um ficheiro com resultados para ser trabalhado. Mas também aqui o que é que nós dizemos que é bom fazer-se? Ora, o que é bom fazer-se é, no ambiente de trabalho do computador, a que se pode aceder de forma muito simples, vamos criar uma pasta, podemos chamar-lhe qualquer nome, pode ser controlo, por exemplo. É uma pasta de controlo. Controlo, pronto. Certo? Pronto. E nós vamos à nossa aplicação VPN, vamos buscar um ficheiro para ser trabalhado e vamos descarregá-lo para aquela pasta de controlo. Ora, vamos lá. Receber dados da VPN da freguesia que nós há pouco trabalhámos. Não importa, qualquer uma serve. É só para mostrar como se faz. E receber dados, aquilo só tem uma mesa, é daquela mesa. Se tivesse várias, como vos dizia, podia escolher e de 50 só 10 ou coisa assim do género. Esse ficheiro que está ali, esse ficheiro, que ele vai abrir só para se ver, mas não vale a pena, é um ficheiro HTML, nós vamos agarrar nele, vamos copiá-lo, ou arrastá-lo, para a pasta. Podes fazer cortar, porque ele não é para ficar aí, com esse nome. Cortar, controlo, colar. E depois recomendamos nós também que antes do nome se ponham as iniciais da freguesia. As iniciais. Isto aqui parece que é a Aldeia da Mata, não é? Eu sei lá, a aldeia, ou a AM, qualquer coisa. Qualquer coisa que seja única e permita que eu tenha que reconheça bem este ficheiro, saber qual é o conteúdo, sem ser necessário estar a abri-lo, não é? E depois que ele fique ordenado de maneira a eu poder controlar o que está feito, o que está entregue. Pronto. Fiz isto, copio isto e ponho na pen.
porque tudo deve ficar com o mesmo nome. Pronto, colar na pena. Aqui está ele. E agora, se nós fizéssemos o nosso trabalho outra vez, e podemos fazê-lo só abrir, dizer que sim a tudo e está feito, gravar tudo e está feito. Não é? Pronto, não há nada, não havia nada a observar aqui, estava feito, vamos embora. Está gerado um outro com a data, hora e com o mesmo nome, aldeia M, CNE, não sei o quê. Isto vai-me ser entregue, este ficheiro, quando eu meti aqui, eu copiei-o, perdão, faltou-me um passo. Portanto, quando eu entrego este ficheiro a alguém para trabalhar nele, eu devo copiá-lo de novo para a pasta de controlo, sem substituir o que lá estava. Portanto, vamos à pasta de controlo, que é para saber quais é que estão distribuídos. No fundo, para saber quais é que já estão feitos ou não estão feitos, não é? Se eu agarrar nisto, fizer uma cópia simples, copia e cola no mesmo sítio. Copiar e vamos colar no mesmo sítio. Pronto. Neste caso, nesta versão do Word, eu acrescento-lhe cópias e, portanto, fico com dois ficheiros com o mesmo nome, um com cópia. O que é que eu sei? Para que é que eu faço isto? Para saber que descarreguei o ficheiro, está ali com aquele nome, porque eu posso descarregar vários sem os pôr nas penas, não é? Ponho-os todos ali. Aliás, recomenda-se que na véspera já tiver resultados provisórios, todos os que eu possa fazer, descarrego-os para ali, estão preparados, é menos uma operação que no dia do apuramento eu tenho que fazer, não é? Está tudo preparado. Pois, quando faço isto, significa que eu coloquei uma cópia na pen e alguém está a trabalhar, ou há uma pen que já tem isto para se trabalhar, está bem? Quando chega ao fim do apuramento, e agora vamos lá ver, quando chega ao fim do apuramento, eu tenho este ficheiro e vou copiá-lo e metê-lo também naquela pasta. Então, se eu tenho 3 ficheiros com o mesmo nome e um com cópia, o número 2, porque é uma versão do Word que não acrescenta cópia, pergunta-me se eu quero substituir, manter os 2 ficheiros, eu digo-lhe que quero manter os 2 ficheiros e ele deixa um com o seu nome original e o outro põe o mesmo nome 2. Pronto, não interessa. E meto lá este também, o ficheiro final do apuramento. Já puseste no controlo? Pronto. Eu agora, se for ver a pasta de controlo, eu vejo que a Aldeia da Mata teve um ficheiro inicial, foi atribuído a alguém para trabalhar com ele e acabou o trabalho, tenho ali. Está certo? Está feito. Esta está completa. Agora vou ver N freguesias por aqui abaixo, N secções de voto, isto vai ficando absolutamente completo. Ora bem, outra coisa que eu devo fazer, são recomendações práticas muito simples, mas cada um inventa as suas formas de fazer, é naquela pen onde eu pus estes ficheiros, aquelas iniciais da freguesia com post-it, eu devo as colar ali. Para quê? Porque se eu não fizer isso e não houver o cuidado de não perder esse post-it, eu, para saber o conteúdo de uma pen, quando me entregam 3 ou 4, eu tenho que abrir o ficheiro para ver a que freguesia corresponde. Não vale a pena. Se eu com um post-it e 3 letras consigo facilitar, a coisa é muito mais simples. Pronto, digamos, esta é a forma de ir carregando e controlando os dados, alimentando a aplicação offline, de maneira muito simples, como puderam ver. É evidente que estas coisas, sendo assim à pressa, depois não se fica com uma ideia tão precisa como pode parecer, mas também há uma coisa que a gente pode dizer desde já, e acho que toda a gente entendeu que o que estamos aqui a conversar está disponível, continua disponível depois de encerrarmos esta sessão, para consulta e, portanto, para poder rever um ou outro aspecto que tenha ficado menos claro. E também é possível telefonar, porque é sempre mais difícil ser atendido, ou mandar um mail muito simples, sem muitos cumprimentos, nem bons dias, nem nada, só com a questão que se tem. Eu recomendava que utilizassem um endereço próprio, que alguns já conhecem, do apuramento@cne.pt, para separar estas coisas do expediente comum e tentar que, normalmente quando são coisas muito simples, é mais fácil responder diretamente e ter mais gente a trabalhar do que as pessoas que atendem ao telefone. De qualquer maneira, nesses mails, seria sempre bom que indicassem um contacto direto, porque o problema pode exigir uma conversa e então telefonava, logo que haja tempo, telefona-se diretamente para as pessoas. Está bem? Pronto, fica esta recomendação.
E agora, que já vimos como se tratam estes dados e que ferramentas por aqui há para criar, importar e exportar os dados e tratá-los, vamos dar só uma vista de olhos, se a vossa paciência ainda é suficiente, a outros aspectos da Assembleia de Apuramento que a aplicação trata. Um deles são registros de ocorrências, por exemplo. Não é? Exatamente. Aí ocorrências. Vamos às ocorrências primeiro, porque eu gosto de ir sempre às ocorrências primeiro, Luís. Porque é simples, porque a estrutura destas duas coisas é igual. A das ocorrências é mais simples, é a base. E depois a outra tem mais complicações. Nós começamos pela mais simples. O que é que isso significa? Há quem queira e há quem não queira registar todos os incidentes na ata. Por exemplo, há quem queira que fique registro a que horas se interromperam as operações, e normalmente é recomendável que se faça, tanto para almoçar como para continuar no dia seguinte, etc. Isto é muito simples. Abrindo isto, assume a aplicação, a data do sistema e a hora do sistema, que podem ser alteradas. Podem ser perfeitamente alteradas, não há problema nenhum. Eu chego ali e digo que a data é outra ou a hora é outra, não é? Está bem? Tanto a de início como do termo da ocorrência, e posso ali escrever que com início às tantas horas e fim às tantas houve um intervalo para almoço. Pronto. Ou suspensão dos trabalhos até ao dia seguinte. Pronto, qualquer coisa. Eu posso escrever, guardo, está feito. Isto são as ocorrências que vão acontecendo. Posso, inclusive, utilizar isto para escrever questões mais complexas. Há certos incidentes que acabam por não se traduzir numa reclamação formal, mas sobre os quais a Assembleia delibera, mostrando fundamentos, etc. Coisas desse estilo podem ser todas guardadas desta forma, que elas aparecem todas numa relação anexa, no primeiro anexo, do primeiro dos anexos à ata, aparece uma relação por ordem de data ou hora de todas as ocorrências registadas e o corpo da ata diz que aquela relação faz parte integrante da própria ata. Não é? Está de fora para que a ata em si só contenha os elementos essenciais ao apuramento, os elementos propriamente ditos. Pronto. Depois temos um outro módulo que são as reclamações e protestos apresentados na própria Assembleia. Nós há pouco já vimos que aqueles que forem apresentados nas mesas e a Assembleia, considera importante pronunciar sobre eles, podem ser tratados e devem, com muita facilidade, na aplicação offline, naquela onde se apuram resultados. Aqui é que registram-se aqueles que forem apresentados durante os trabalhos da própria Assembleia. E é fácil. É criar, ou editar aquele, ou criar um novo. Assume sempre a data, a hora que é alterada. Não é? Pode-se pôr aqui quem é o autor, ou se por acaso, no início da Assembleia, na composição dela, também se escreveu quem eram os delegados das listas e os mandatários, que estavam presentes, pode-se ir ali selecionar o nome. Pronto. E aparecem na ata a dizer que estiveram presentes este senhor, aquele e aquele outro. Se não se escrever, não se escreveu. Mas se escrever na composição da Assembleia, eles não são propriamente membros da Assembleia, mas ficam esses dados todos assumidos na ata e depois podem ser usados sempre que apresentam uma reclamação. Depois, podem-se escolher tipos de motivo, como há bocado nas mesas ou não. Claro que se houver algum tipo de motivo que se adapte à circunstância, depois é mais fácil descrever os factos. Pronto. Temos vários tipos. Não é? Pronto. E agora há uma descrição dos factos. Pronto. Qualquer A serve perfeitamente. A Assembleia decide, defere ou indefere, diz porquê e grava-se o protesto ou a reclamação. Portanto, é simples. Pronto, vamos gravar sem mais nada, sem escrever mais nada. Não é preciso estar com grandes coisas, é só para mostrar que se pode fazer e como. Não é? Daí que, digamos, e repito, que é útil ter pelo menos 2 máquinas online ligadas à internet, que é para, enquanto uma está com aquela tragédia de pen para lá, pen para cá,
a outra pode estar ocupada a fazer estes pequenos trabalhos. Não é? Ora, vamos continuar. Portanto, por outro lado, para além destes registros, eu tenho controlos, várias formas de controlo. Nós já vimos algumas que são o controlo das operações de apuramento com as penas, que é preciso controlar para saber onde está, ali de uma forma prática e simples. Também já falámos numa outra coisa, que ao tratar documentação pode haver pendentes. Recomendamos que se tomem medidas, nem que seja uma lista de papel, para controlar o que acontece com cada coisa daquelas. Porque senão às tantas ninguém sabe onde param as coisas. Porque volta e meia acontece com frequência. Há atas que não estão assinadas, há atas que não são preenchidas. É preciso chamar pessoas, é preciso recolher material, é preciso, eu sei lá. Tudo isso deve ser anotado com os contactos, depois quando está pronto, risca-se, está feito e o material vai ser trabalhado outra vez como se fosse recebido de novo e vai ser concluído. Portanto, é uma outra forma de controle. Mas a própria aplicação, para além daqueles controlezinhos simples da aplicação offline, que nos diz quantas mesas estão feitas numa freguesia, se que está a ver se já foi feito, e são tudo formas de controle, tem controle global sobre o trabalho. E, portanto, nós podemos ir a um determinado sítio saber o que é que já está apurado e o que é que falta apurar. Ora, vamos lá mostrar isso. O controlo das mesas trabalhadas. Pronto. Estado. Temos aqui. Portanto, neste caso, por exemplo, para a Assembleia de Freguesia, não interessa, estavam 2 freguesias apuradas e 2 por apurar, uma com 5 mesas. Para a Assembleia Municipal, o Estado devia ser mais ou menos o mesmo. E para a Câmara era mais ou menos o mesmo, só se fez uma. Pronto. Portanto, estão a ver, isto dá-nos uma ideia. Esta informação é-me dada de acordo com o nível de seleção geográfica em que eu me situo. Se eu me situar se eu me situar ao nível do Conselho, ora, lá, ele não me dá, já nem sei, vai-me dar a informação. Está bem, pois aí não, porque aí é a aplicação offline. Vá. Pronto. Está igual porquê? Onde é que eu vejo o Conselho todo? Pois está bem, está certo. É porque a gente escolheu para ser pequeno e agora queria que ele fosse maior. Portanto, quer dizer, é possível ter uma visão global do que é que já foi tratado, bem ou mal, ou não. Mas há mais dados de controlo. Se nós formos ver ali os totais para um órgão qualquer, reparem que ao lado está a zeros, porque hoje não pusemos na base de dados de teste outros, está a zeros, mas temos uma coluna com SG+. O que é que vai estar naquela coluna? Vão estar os totais do apuramento provisório feito no próprio dia da eleição pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna à freguesia e ao Conselho. E, portanto, isto vai-nos permitir despistar diferenças importantes, trocas de valores, portanto, se por acaso ocorrerem, ninguém se tiver apercebido. E nos casos em que eu entro num conselho, há uma troca muito grande, eu depois vou ver em que freguesia é que ela ocorre e daí vou por ali abaixo até perceber onde é que poderá ter havido um erro ou algo para decidir. Por outro lado, eu tenho ali ao lado sempre indicação de quantas freguesias estão apuradas aqui do total de quantas secções de voto do total de quantas. Portanto, isto são tudo dados de controle do trabalho à medida que ele vai sendo feito, particularmente em municípios muito grandes, com muitas freguesias e muitas secções de voto. Creio que, e portanto, reparem, não se esqueçam, na aplicação offline eu tenho um controlo, posso lá aceder para saber o que está feito e o que não está feito, mas ali nos totais eu tenho esta forma de controle mais acabada. Aqueles totais apresentam-me sempre tudo o que está feito até aquele momento, está bem? Somado ali.
Ora bem, tirando isto, acho que está na hora de nos aproximarmos do fim da coisa e vamos ver o que é que sai daqui. Porque até agora estivemos só a ver o que é que se lá põe dentro, agora a ver algumas coisas que se podem consultar, não é? E podemos ver o que é que sai daqui. Em cada momento, vamos lá ver uma coisa, em cada momento da eleição, do apuramento, eu posso ver quem é que era proclamado e eleito com aqueles resultados, não é? Mesmo não sejam os finais, está bem? Se eu chegar ali e for aos eleitos, aquilo com os resultados que estão lá, era isto que dava. Mas à medida que eu for mudando os resultados, vai mudando este apuramento. Eu posso sempre fazer isto. Às vezes por curiosidade faço, outras vezes não. De qualquer forma, no final, a aplicação produz uma série de documentos. Nós o que recomendamos é que, acabados os trabalhos, quando se considera que tudo se fez, se gera um primeiro documento mais simples, que é o edital. O edital com o resultado do apuramento. Porquê? Porque o edital com o resultado do apuramento só tem mesmo o sumo da questão, não é? E, portanto, nele é possível ver, muitas vezes por pessoas que conhecem bem o território e as opções, ainda é possível ver a olho se há resultados incongruentes ou números que não batem muito certo. Não é? E, portanto, é sempre possível voltar atrás e dizer assim, epá, aqui um valor que isto tenho dúvidas. E vamos ver agora, outra vez, aos controlos, se aquilo bate, se não bate, até chegarmos ao sítio. Não é? Pronto. Ele diz-nos, o edital diz-nos os resultados da votação, as percentagens que a lei manda lá pôr, e depois diz-nos como foram distribuídos o mandato para cada órgão e quem são os eleitos proclamados em cada órgão. Não é? Pronto. No fim, portanto, com os resultados finais. Não é? E isto ao fim e ao cabo, funciona como um extrato da ata. Isto está na ata. Só recomendamos que se faça primeiro, porque, para verificar, inclusivamente, se houver algumas dúvidas, é sempre possível agarrar nos resultados apurados para qualquer das eleições, ir ao sítio oficial da área eleitoral do Ministério da Administração Interna, que normalmente disponibiliza lá uma pequena rotina para aplicar o método DONT, pôr lá os números das votações nos partidos, os outros não interessam, e correr aquilo para ver se a distribuição dos mandatos é a mesma que está aqui. Está certo? É sempre possível fazer isto para ouvir uma segunda opinião, como dizem os doentes. Neste caso é sempre possível. E nós recomendamos que isso, sempre que haja dúvidas, e às vezes mesmo quando não há dúvidas, se faça, para evitar que possa, por erros que não são apercebidos na altura, o resultado não ser aquele que devia. Não é? Pronto. Então agora vamos ver a ata. Vamos ver antes, vamos voltar aí aos documentos e vamos já agora apreciar os outros todos. Isto tem a ata, uns mapas, estão a ver? Mapa de ocorrências, como se tinha dito, um mapa de resultados finais dos escrutínios locais, um mapa dos protestos e reclamações apresentados no dia da eleição e um mapa de resultados finais. Estes dois mapas de resultados, eu queria deter-me neles. A aplicação, contra o que é costume, porque à mão isto é muito difícil fazer assim, a aplicação transforma os resultados em coisas totalmente auditáveis. Se tudo for bem feito, como nós estivemos a dizer, o que vai acontecer é que ela vai gerar um mapa com os resultados iniciais, que são os resultados finais dos escrutínios locais, os resultados tal como constam de cada ata, de cada secção de voto, vão aparecer num mapa de Excel enorme em alguns casos, neste caso é pequenino para toda a gente poder ver. Depois, e já vamos ver isso, no corpo da ata vão estar registadas as transformações que fizemos e vai ser criado um outro com os resultados que incluem essas alterações. Portanto, nós vamos saber que, num caso, uma candidatura entrou com 5.000 votos, um voto foi considerado nulo, por exemplo, que era protestado, ficou com 4.999. E então, mapa inicial 5.000, ata
naquele sítio houve um voto que foi considerado nulo e mapa final, 5.000 menos 1, 4.999. Está bem? Pronto. Ora, vamos ver a ata propriamente dita, já que estamos a falar dela sem a ter visto. Hã? Hã? Não está lá nada? Não sei se está. Pronto, não importa. Pronto, como vê, ela assume a composição da Assembleia. Se alguém tem lá posto há lá delegados, a informação não está completa, aquilo pode ser apagado se quiser, não se pôs o número de eleitor, ou não se pôs candidatos, porque isto pode-se preencher na composição, dizer qual é a qualidade, é candidato, é delegado, é qualquer mandatário, é qualquer coisa. Portanto, isto pode-se apagar ou pode-se lá manter, não interessa, deixa estar. E agora, vamos por aí abaixo, a ata é minimalista. Diz que os incidentes e tal constituem o mapa 1, que faz parte integrante. Os critérios foi aquilo que a gente guardou. Portanto, lembram-se que havia mais um parágrafo entre o número 1 e o número 2, apagámos esse parágrafo, não aparece aqui. Depois, o que é que se diz a seguir? A seguir diz-se de uma forma simples que a Assembleia viu tudo, todos os resultados provisórios, aceitou-os todos, com exceção dos seguintes. Quer dizer, aqueles que alterou, não aceitou. Está bem? E os seguintes são... Aqui não há nada, porque a gente não guardou nada para esta ata, mas se houver um voto nulo que foi considerado válido, se a gente tivesse guardado o apuramento como deve ser aqui aparecia um quadro a dizer que na freguesia tal, secção de voto tal, voto nulo considerado válido em tal candidatura. Voto protestado considerado nulo. E por aí abaixo. Recontadas, a gente fez ali uma recontagem dentro ou fora, recontada a mesa tal, novos resultados. Portanto, tudo isto aparecia aqui. E depois aparece uma reclamação dos protestos e contra-protestos apresentados na própria Assembleia. Os outros são um mapa anexo, para não se baralharem. Às tantas, o pessoal ler a ata já nem sequer sabia de que protesto é que se estava a tratar, não é? E vamos por aqui fora, vamos para baixo. E depois, no final, diz-se para cada um dos órgãos qual é o resultado total da votação, qual foi a distribuição dos mandatos e quais são os candidatos proclamados eleitos. Portanto, a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal, que é uma lista um bocado maior, e para a Assembleia de Freguesia, todos aparecem aí. Vão ver? Pronto. Está feito. Depois tem um fecho. Tem um fecho, tem um espaço para que pelo menos o Presidente e o Secretário assinem e admite que todos os presentes que o queiram possam assinar. Isto porque, de facto, pelo menos em termos do Código de Procedimento Administrativo, basta isto para que a ata seja válida, mas se todos os interessados quiserem, assinam todos. Não é? E pronto, está vista a ata, podemos fechá-la. O que é que isto faz mais? Ainda nestes documentos pode fazer uma outra coisa, que é aquelas certidões de exercício de funções de membro da mesa da Assembleia de Apuramento, que as pessoas pedem por causa da entidade patronal não nos descontar, e apenas é preciso preencher o dia de fecho, entre os dias tal e tal, porque qualquer dia a gente cuida disto e põe lá os dias, se isto tudo for comunicado a tempo. Mas como vê, mas é fácil, portanto facilita muito este trabalho. E pronto, quanto a isto, acho que chegámos ao termo da nossa apresentação. Espero que ela tenha sido útil. Sei que não é possível que as pessoas, só por ouvirem um discurso, ainda por cima um pouco atabalhoado e de improviso, fiquem completamente esclarecidas. Espero sinceramente, em alguns casos, não ter ainda confundido mais do que as pessoas já estavam, mas creio que não, que possa ser útil o que disse. Usem à vontade os nossos contactos, de preferência, como vos disse, perguntas simples por e-mail, sem grandes salamalecos, para tudo ser rápido, e de preferência com a indicação de um contacto direto, para que, sendo necessário, não sendo fácil responder com um texto, se possa dar uma telefonadela e esclarecer adequadamente. Como vos disse mais uma vez,
no mesmo endereço, o vídeo que foi agora produzido e que viram, vai ficar disponível para reverem as partes que considerem importantes. Muito obrigado a todos e até um dia.